Olá, você está no Ideias e Debates. Atualmente, crimes de racismo têm ocupado o noticiário nacional e internacional. O racismo e o preconceito podem influenciar as decisões da justiça? Esse é o tema desta edição do Ideias e Debates. Eu convidei dois especialistas que vão estar aqui com a gente nesse papo muito interessante. A doutora Eunice Prudente, ela é professora de Direito. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Também com a gente o Dr. Celso Fernandes Campilongo, ele é vice-diretor da Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Pois é, vocês sabem que a gente marcou esta conversa antes de últimos acontecimentos aí divulgados pela mídia de um morte de uma pessoa a que se reputa um crime de racismo, pelo menos parte do que se tem dito sobre isso, né? Então a gente trouxe esse tema já antes, então a gente quer debater com vocês um pouco sobre isso. Doutora, o tema do racismo na justiça, ele tem sido tratado nos meios acadêmicos? E eu gostaria de saber se sim ou não a senhora é ligada à Universidade de São Francisco, à Faculdade de São Francisco, né? E se tem tratado, de que forma, por favor? A Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco agora está numa gestão democrática, né, do professor. O professor Celso Campilongo é, inclusive, vice-diretor, né, e o professor Floriano é o nosso diretor. Então, nós temos lá uma comissão permanente de esforço contra o preconceito, formado pelas professoras Nina Ranieri, Paula Forgione e eu mesma integro essa comissão, mas vamos agora, no dia 27, esta semana, via YouTube da Faculdade de Direito, ter lá umas reflexões sobre consciência negra. Então, vejam que no ensino do direito, na Universidade de São Paulo, estamos com essas preocupações e essas providências. Agora, e a justiça? Como vem se comportando? É realmente uma situação muito grave, porque aquele que discrimina não tem o perfil do réu pobre, que o judiciário, nessa cultura de encarceramento que assistimos no Brasil, o réu pobre é realmente o moço semi-analfabeto que advém das cidades periféricas da cidade. Esse moço é preto pardo, né? É negro. E aí está o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dados do IPEA, dados do IBGE, nos mostrando uma maioria entre os encarcerados de jovens negros, mas também, no caso da violência policial, vitimados jovens negros, né? Então, o judiciário se depara nos crimes de racismo com um outro réu. Ele tem um outro perfil. Ele pode ser a senhora que criou o principal colégio de uma cidade, mas não aceita negros. É a discriminação racial nas relações de consumo. Então, é um outro réu. Então, notamos realmente muitas dificuldades. Nós temos agora uma grande conquista no âmbito do direito, que são as audiências de custódia. Pois é, nós, nas audiências de custódia, mesmo os alunos que já fazem estágio nas audiências de custódia, todos vêm contar, nossa, há uma certa seletividade, sim. Muito difícil a defesa, nesse momento, de um réu negro. Doutor Celso Fernandes, mais uma vez obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho dessa gestão na Universidade de São Paulo, que é como a doutora colocou, é uma referência à universidade para todo o Brasil. E se esse tema tem sido colocado em pauta, de que forma, por favor? Olha, são diversas formas de apresentação desse tema, né? Isto vai desde o projeto acadêmico da faculdade até os projetos de investigação dos professores, o tipo de grade curricular, de disciplina,
e o tipo de trabalho que é feito de investigação na pós-graduação. Então, a gama é muito, muito ampla. Por exemplo, nós temos lá grupos de extensão universitária que fazem um trabalho de prestação de serviço para a comunidade, discutindo a temática dos direitos humanos. Esta é uma forma de você trazer para o interior da universidade essas demandas sociais, esta pluralidade social, esta diversidade social, étnica, de gênero, econômica, que caracteriza a nossa sociedade. Então, o trabalho de extensão é uma forma. Os cursos que nós oferecemos, como este ao qual fez referência agorinha a professora Eunice, são cursos que também procuram incorporar esta preocupação. E muitas vezes, com uma novidade ali na nossa grade, algo que está em implementação, que é a possibilidade de que os professores ofereçam disciplinas optativas, disciplinas num horário alternativo, que tratem justamente destas questões. A nossa ideia é expandir a cada ano a oferta destas disciplinas, e é claro que isso também tende a ter um impacto. Outra coisa são as linhas de pesquisa e os trabalhos realizados, dissertações de mestrado, teses de doutorado, na pós-graduação, discutindo esta temática. Nós temos lá um setor da nossa pós-graduação que é voltado para a temática dos direitos humanos. Independentemente disso, qualquer que seja a área, isto vai do direito civil ao direito penal, vai do direito constitucional à filosofia do direito, uma temática como esta, a situação do negro na sociedade brasileira, é sempre um tema recorrente, um tema muito importante. E um último comentário, sem esgotar as várias frentes que a Universidade de São Paulo e a Faculdade de Direito têm aberto neste setor, eu diria que a política de cotas adotada pela Universidade de São Paulo tardiamente, né? A Universidade de São Paulo foi uma das últimas, se não a última, a adotar uma política de cotas. A política de cotas, que já vem sendo implementada, inclusive as cotas raciais, ela vem sendo implementada já há alguns anos, e os efeitos sobre o alunado, sobre o perfil étnico do alunado, são bastante visíveis. Claro que isto já deveria ter começado há mais tempo e poderia ser muito mais intenso. De qualquer modo, acho que a Faculdade de Direito teve um papel importante, porque foi uma das primeiras a adotar esta política. Se percebe claramente o ainda insuficiente, mas gradativo, aumento dos negros numa escola tradicionalmente elitista, como é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e isso se traduz até na política estudantil, na política acadêmica. Nós temos atualmente na presidência do Centro Acadêmico 11 de Agosto uma aluna negra pela primeira vez, né? As duas coisas, mulheres na presidência do 11 nós já tivemos, mas uma mulher negra, esta é a primeira vez. Isto já é reflexo, por exemplo, da mobilização, do ingresso, do aumento de estudantes negros na faculdade. Então, isso se traduz em diversos aspectos. Até mesmo, já há alguns anos, na reparação de uma grande injustiça, ainda é pouco também, ainda é pouco, mas até recentemente nós não tínhamos salas, todas as salas lá na Faculdade de Direito, um prédio histórico, um prédio muito antigo, todas as salas têm nomes de professores. Né? Muito recentemente foi inaugurada uma sala com o nome de uma professora, a professora Ada Pellegrini Grinover. Foi a primeira sala com o nome de professora. E nós já tivemos várias ilustres professoras brilhantes, mas só agora foi contemplada a primeira sala com o nome de uma professora. E, especificamente, em relação à questão étnica, nós também abrimos uma sala, isso já tem
um pouco mais de tempo, é anterior à sala Ada Pellegrini Grinover, a sala Luiz Gama. O Luiz Gama foi um advogado, um bacharel, na verdade, não um bacharel propriamente, porque ele não estudou formalmente na faculdade de Direito. Ele frequentava a faculdade de Direito, ele era alfabetizado, e mais do que alfabetizado, muito bem alfabetizado e um grande advogado. Como advogado, libertou em juízo mais de 500 negros, e ele tinha muita proximidade com a faculdade de Direito, apesar de não ter estudado formalmente na faculdade no século XIX. E nós inauguramos, há alguns anos, a Sala Luiz Gama, que é um ícone da luta contra a escravidão, da causa dos negros no Brasil, ligado à faculdade de Direito, cada vez mais estudada, mais examinada, a obra do Luiz Gama, e nós temos lá uma sala também chamada Sala Luiz Gama. Interessante, não sabia de muitas dessas ações e são muito oportunas. Eu gostei muito de saber e acho que a população em geral não sabia. Professor Eunice, estudando um pouco sobre esse tema, me veio uma frase na cabeça: a justiça é cega. Mas aí eu fiquei pensando, mas os julgadores, né? Os julgadores não são cegos, eles são influenciados pelas imagens, pelas culturas, né? E pela própria formação deles, né? E nesse sentido eu fiquei pensando, poxa, então é por isso que nós temos aí o devido processo legal, a ampla defesa, para a gente ir filtrando esses nossos julgamentos, porque julgar não é fácil, né? Mas nesse sentido, como é que a senhora vê a participação de mais negros com cotas, como o professor colocou, e que um dia poderão ascender à magistratura, ao Ministério Público? A senhora acha que isso fará diferença? Porque este olhar, ao se julgar, a gente precisa conhecer o outro e talvez entender o seu universo, como a senhora colocou no começo aqui, né? As diferenças entre um magistrado e aquele menino ou menina da periferia é tão distante que é mais complexo do que a gente imagina, professora. É por aí? Meu caro Jeremias Gomes, né? Sim, é muito importante que também nos concursos para a magistratura, para o Ministério Público, se adotem cotas étnicas, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no último concurso, adotou cotas e temos 7 juízas negras jovens aprovadas que já tomaram posse em 2019, foi antes da pandemia, né? Em meados lá de 2019. Outros tribunais de justiça estão tomando esta providência e é muito importante, e temos já lei específica federal para a adoção de políticas de ações afirmativas na forma de cotas étnicas nos concursos para os cargos da administração federal. Mas é muito importante porque o judiciário é uma das funções do poder, o Ministério Público também. Então, muito importante que ali tenham negros, porque as informações é que menos de 2% da magistratura é formada por negros, muito poucos. Então, é importante a diversidade. O Brasil é muito diverso. Ele é bonito, rico, porque diverso. Então, né? Essa diversidade precisa estar nessas funções do poder. E no judiciário, fundamental, porque é no judiciário que nós estamos, inclusive, recebendo a construção de mais um tipo criminal, essa injúria racial, que depende de uma ação pública privada, né? A pessoa é um dos crimes contra a honra pessoal de alguém, pois já está em construção e já temos algumas decisões que já estão no Superior Tribunal de Justiça, principalmente construídas pelo jurista Guilherme Nucci, que é uspiano, mas é professor da PUC, nesse sentido de quando se injuria, animalizando negros, por exemplo, né, está se cometendo não apenas injúria quanto àquela pessoa,
quando ocorre em público, você cometeu um crime racial. Não é o crime de injúria racial, é um outro tipo de injúria porque você atingiu toda uma comunidade, então você vai ser acusado de crime racial, né? Então, é uma formação jurisprudencial que todos nós estamos estudando, acompanhando, porque é uma realidade. Né? Animalizar o outro, você está animalizando, então, toda uma comunidade, sobretudo quando ocorre em público. Então, e o professor Guilherme Nucci não é negro, mas é uma pessoa, um bom jurista e uma pessoa com consciência política e compromisso com os direitos humanos. Então, a gente fica imaginando quando a nossa magistratura tiver mais negros, quando no Ministério Público tivermos mais negros, nós vamos aperfeiçoando a defesa dos direitos humanos. Eu queria que vocês, então, elaborassem, para não deixar sem resposta, se a justiça é racista ou pratica o racismo, ou pelo menos o preconceito. Até porque, professor, o racismo, agora com mais debate, a gente entende mais sobre o assunto, porque muitas vezes a gente mas é racista sem saber, né? Tanto é que nas pesquisas, quando você pergunta, você é racista? Quase 100% diz não. E aí você pergunta, há racismo no Brasil? O índice é muito alto, há racismo. Então, assim, é difícil de elaborar e de identificar. Mas há racismo na justiça, professor? Bom, se me permite um comentário, olha, este aumento do número de negros na universidade, nas funções públicas, na magistratura, no Ministério Público, evidentemente isso tem uma conotação de natureza ética e uma relação com os direitos humanos que é importantíssima. Mas não podemos deixar de lado que esta importância é uma importância também pedagógica e jurídica. Por exemplo, ter um número significativo, expressivo, de alunos negros na universidade pública, e na universidade em geral, não exclusivamente na universidade pública, mas na universidade pública por dever, ter um número maior de negros, sem dúvida alguma, pode expandir o tipo de conhecimento, o tipo de temática, o tipo de enfoque a respeito destes problemas desenvolvido no interior da universidade. Tem, portanto, uma função importantíssima também do ponto de vista pedagógico. Assim como, por exemplo, os americanos já há muito tempo identificaram esta função, por exemplo, ter no oficialato norte-americano oficiais negros a comandar as tropas. Ora, esta não é apenas e tão somente uma importante questão étnica e racial. É também uma importante questão militar, porque isso significa, digamos, aumentar os laços de confiança, de crédito na liderança e no comando, de forma que isto tem a sua importantíssima função racial, mas uma importantíssima também função no tipo de estrutura que a gente está discutindo, a estrutura militar. Ora, a mesmíssima coisa acontece no seio do judiciário e do Ministério Público. Então, a importância, sem dúvida alguma, é primariamente da questão racial, de reparação de uma assimetria decorrente da questão racial, mas é também uma questão militar, pedagógica e jurídica propriamente dita. Porque, sem isto, nós temos uma tendência ou temos uma facilitação de uma subversão do funcionamento das organizações. As organizações, seja o Ministério Público, seja a magistratura, seja a universidade, seja a Força Militar, o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, elas são formalmente concebidas para desempenhar um tipo de função.
Agora, na prática, esta assimetria étnica, esta assimetria racial, acaba pervertendo o próprio desempenho que se espera da organização. Então, ao invés de eu ter a igualdade de todos perante a lei, o que eu percebo no judiciário é, muitas vezes, o preconceito na implementação da justiça. Ao invés de ter o tratamento igualitário na polícia, o que a gente vê é o que nós vimos na semana passada, ou que os americanos viram há alguns meses atrás. Eu tenho uma subversão da função do judiciário, da polícia, do exército, da universidade, sem esta presença proporcional àquilo que acontece na sociedade brasileira em todas essas organizações. Então, as organizações tendem a funcionar de uma maneira lacunosa, de uma maneira falha, por conta deste problema estrutural que nós estamos aí nos empenhando na universidade, ou como disse a professora Eunice agora há pouco, na magistratura, estamos nos esforçando para superar em diversos campos, superar esta, digamos, dívida histórica que nós temos. Muito interessante. Professora, o professor trouxe um tema muito interessante aqui sobre a riqueza que a diversidade pode trazer aos mais variados ambientes, sejam públicos ou privados, nas organizações, enfim, né? Como é que vocês têm tratado esses temas na universidade, na Faculdade de São Francisco de Direito? Também nas disciplinas, o professor falou da extensão, acho que era importante explicar um pouquinho, nem todo mundo entende o que é extensão, até onde eu entendo é aquele trabalho que a faculdade faz para chegar até a sociedade civil, mas fala um pouco dessas iniciativas, professora. Bom, eu instituí, né, propus e foi aceita uma disciplina que se chama Gênero e Etnia. Nesta disciplina fazemos intersecções. As interseccionalidades, na verdade, é uma proposta que adveio da Angela Davis, da Patricia Collins, das feministas negras norte-americanas, entrelaçando informes, dados sobre gênero, sobre raça e sobre classe social. Então, na disciplina Gênero e Etnia, propus e ela foi aprovada. Começamos em 2018, começamos estudando o feminismo e as feministas norte-americanas e as brasileiras. Entre as brasileiras, sem dúvida alguma, Sueli Carneiro, né, e outras pensadoras do feminismo e negras, com as suas propostas, mas já entrelaçando dados e informações para clarear, para esclarecer a situação da mulher brasileira, e vamos encontrar aí também a mulher negra, que na base da pirâmide socioeconômica, né, que forma a sociedade brasileira. Outras colegas da universidade, a professora Nina Ranieri e outras, criaram a disciplina Gênero e Equidade e nos chamaram também para levar as questões étnicas nessa disciplina Gênero e Equidade. Então, através desta ferramenta, desta metodologia de cruzar informações, dados e descobrir, esclarecer situações que são complexas, né, sobretudo no âmbito do direito, essas disciplinas estão colaborando muito. Também temos uma disciplina facultativa, que é o estudo do Estado brasileiro. Então, começou lá no Brasil, na República Velha, depois a República, né? Estado Brasileiro, República, e eu estou com o Estado Brasileiro Diversidade. Então, já é um estudo do Estado brasileiro, analisando esta nossa Constituição de 88, que ela é inclusiva, não é por acaso. Foram os movimentos sociais que atuaram conjuntamente contra a ditadura militar e tiveram um papel significativo na Constituinte. Então, essa Constituição propiciou o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
e várias legislações especificando direitos de vulneráveis nessa sociedade. E como é que a gente vai analisar e chegar à conclusão de que a mulher é vulnerável? Somente através das intersecções, né, de dados, aí você descobre uma realidade. Não, exerce as melhores funções, as mesmas, né, funções laboriais dos homens, mas ganha menos. As mulheres negras não estão presentes. Por quê? Né? Onde é que a mulher negra mora? Ela trabalha como empregada doméstica. O trabalho doméstico, conforme as nossas análises, foi, na verdade, não um trabalho, uma servidão de 1888 até de 1888 até 1988, quando esta Constituição concede direitos trabalhistas aos empregados domésticos, que a maioria são mulheres, né? Às empregadas domésticas. Até aí, ela não é exatamente um trabalhador nos termos do artigo 3º da CLT, não. Ela não tem direitos trabalhistas. Ela só teve a partir de 1988. E lá estão as mulheres negras. Muitas vezes, então, responsáveis pelas suas famílias, mas as suas famílias vão ser muito pobres, porque ela não tem nem direitos trabalhistas. Quem não tem direito trabalhista, o que é? É escrava? Não, não é mais escravização, então é servidão. Então, a gente chega a essas conclusões tão graves a partir do cruzamento de dados, e aí vem a cobrança. Estamos convivendo num Estado democrático de direito. Então, a política de dados abertos tem que ser uma realidade, não tem por onde. Então, os dados estão com os órgãos públicos, né? Estão com o governo. Ele tem que demonstrar todos esses dados, disponibilizar os dados. Muitas vezes os dados são disponíveis, mas a gente não consegue fazer uso dele, né? Então, download, né, dos dados a gente não consegue fazer, aí não consegue cruzar os dados, aí a república está toda errada, não é uma república democrática, porque a gente tem que disponibilizar tranquilamente dos dados, interrelacioná-los, tirar conclusões, principalmente com os alunos, porque os próprios alunos vão nos cobrar isto. E é importante que eles cobrem, porque vai elevando o nível do ensino. Entendi. Nós estamos conversando com a Eunice Prudente, professora de Direito. Aliás, a Eunice ela é a primeira docente mulher negra na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi a primeira mulher a assumir a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, em 2006. Primeira mulher negra a ocupar a diretoria executiva da Fundação Procon São Paulo. E também tem uma tese sobre graduação sobre discriminação racial, tipificada como crime, que foi pioneira no gênero no país e agora pioneira também na Universidade de São Paulo com essa disciplina que a senhora falou que é gêneros e etnias, né? Salvo engano, né? Exatamente. Professor, a gente está caminhando para o final. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, Dr. Celso Fernandes Campilongo, que é vice-diretor da Faculdade de Direito da USP, sobre a importância da universidade neste papel. A gente aprendeu sobre esse termo aí nos últimos tempos, racismo estrutural, e se é estrutural, ele está em toda a sociedade, não só no direito, mas na comunicação, em todas as áreas, nas artes. Mas qual é o papel da faculdade? O senhor pretende que esse exemplo que a Universidade de São Francisco, a Faculdade de São Francisco tem dado, ele possa ser estendido para outras áreas, para as outras universidades, porque a Faculdade de São Francisco é o espelho do direito, digamos assim, né? A segunda universidade do direito, salvo engano, criada no país. Né? O senhor pode até me corrigir se eu estiver errado. Isso. Enfim, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ela foi criada juntamente com a Faculdade de Direito de Olinda, de Recife. Foram criadas no mesmo decreto do dia 11 de agosto de 1827. Foram criadas no mesmo momento e começaram a funcionar com pouquíssimos dias de diferença, né? E já o primeiro livro de filosofia e teoria do direito, né,
publicado no Brasil, ele foi um livro de um professor de São Paulo. E tinha uma epígrafe neste livro, isso em 1829 foi publicado o livro, era o ano em que iam começar as aulas, e o imperador autorizou aos professores que ou indicassem o livro estrangeiro, nós não tínhamos aqui professores, nem uma produção bibliográfica nacional, ou que indicassem os autores estrangeiros, ou então que produzissem os seus próprios livros. E este professor de São Paulo publicou o primeiro livro, pode ser considerado o primeiro livro de filosofia do direito no Brasil. E o livro tinha uma epígrafe. Durante o Império, portanto, num regime escravocrata, a epígrafe do livro dizia que todos os homens são iguais perante a lei, sem diferença de credo, de gênero e de raça, etnia. Muito bem, o imperador que autorizou os professores a produzir seus próprios livros determinou também que este livro fosse recolhido, de maneira que nem na Faculdade de Direito, onde ele lecionava, a biblioteca tem apenas um exemplar deste livro. Ele é uma raridade, porque eles foram recolhidos durante o Império e foram incinerados. Nós não temos mais exemplares desse livro, a não ser o único sobrevivente lá da faculdade. E já desde a origem este problema, desde a criação da faculdade, este problema. A Universidade de São Paulo, apesar do seu papel inegável de liderança no contexto nacional, de reconhecimento internacional, não é que nesta matéria tenha assumido um protagonismo, antes o contrário. As universidades públicas federais instituíram políticas de cota antes da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo entrou tarde nesta história, né? E desde a sua criação, nós poderíamos fazer... Olha, como esses comentários vão surgindo e eles estão vinculados a vários aspectos da nossa realidade. Em 1968, o ano da edição do AI-5, um ano com conflitos entre estudantes na Rua Maria Antônia, um ano histórico para a política brasileira, um marco na nossa história política, no nosso desenvolvimento político. O professor Florestan Fernandes, um grande sociólogo, um professor emérito da Universidade de São Paulo, e alguém com estudos muito importantes sobre a condição do negro no Brasil. Professor Florestan Fernandes foi convidado para fazer uma palestra na Faculdade de Direito da USP em 1968, e a direção da faculdade, à época, proibiu o Florestan, que vinha convidado pelos estudantes, pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto, o centro acadêmico lá da faculdade, proibiu a direção à época que o professor Florestan fizesse a sua palestra no Salão Nobre da faculdade. Os alunos ficaram, evidentemente, enojados com a postura da direção e levaram o professor Florestan para a sede do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que fica lá nos porões da faculdade. E, naquela ocasião, o professor Florestan proferiu uma aula, preparou uma aula sobre a história da instalação dos cursos jurídicos no Brasil. E é um texto famosíssimo do professor Florestan, um dos mais importantes a respeito da história do ensino jurídico no Brasil e da Faculdade de Direito. O professor Florestan dizia o seguinte, desta escola que começou com este livro proibido, ele dizia o seguinte, olha, na Europa, por exemplo, até mesmo em Coimbra, de onde nós copiamos muito do nosso modelo. Nosso modelo é um modelo, na sua origem, um modelo coimbrão. Reproduzia a histórica, o que acontecia na histórica Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E o Florestan dizia, em Coimbra, os cursos jurídicos sempre tiveram uma preocupação com o destino de Portugal, com o interesse público português. Então, a universidade foi concebida e gradualmente foi sendo desenvolvida com este espírito.
entre nós, uma organização idêntica, o problema que eu me referi agora há pouco, universidade em Coimbra, universidade aqui também, o germen da universidade no Brasil, esses cursos jurídicos. O Florestan vai dizer o seguinte: entre nós, o espírito que reinava nas universidades europeias e na Universidade de Coimbra parece que foi subvertido. Ao invés de formar para o interesse público, as duas faculdades de direito que nós tínhamos, ainda que tenham efetivamente oferecido uma contribuição importante para a formação da burocracia de Estado no Brasil, o Florestan chama atenção para o fato de que o maior resultado produzido pelo alunado formado na Faculdade de Direito de São Paulo, na Faculdade de Direito de Olinda, não era tanto para atender ao interesse público, mas era muito mais uma formação voltada a atender aos interesses da origem escravocrata, da origem latifundiária, da origem aristocrática e elitista da sociedade brasileira no século XIX. Tudo isso vai provocando embates, vai provocando dificuldades, enfim, nós não temos um desenvolvimento do ensino superior no Brasil com a mesma origem ou com a mesma tradição, com os mesmos objetivos com que a mesma instituição universidade se desenvolveu na Europa. Então, a Universidade de São Paulo tem esse papel importantíssimo na divulgação destas políticas e, efetivamente, aquilo que acontece na Universidade de São Paulo e mesmo no campo do direito, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tem uma repercussão no ensino jurídico nacional, nas demais faculdades, uma repercussão extraordinária. E ainda que estejamos chegando com algum atraso neste tema, a impressão que eu tenho é de que a contribuição da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Direito tende a impulsionar e muito a dar um exemplo importante para o conjunto das faculdades de direito brasileiras. Muito bem. Professora Eunice Prudente, o professor trouxe aí uma questão interessante, né, de quando da fundação, já vamos fazer 200 anos aí da fundação da Faculdade de São Francisco, 1827, 2027 já está aí, né? E lá naquele tempo já o boicote, digamos, a esse livro que falava dos direitos. Não, direitos para todos não, né? Vamos por parte. E eu me lembrei aqui da Lei de Terras, logo após a abolição, já se fez uma legislação dizendo, peraí, primeiro as terras vão ser doadas, enfim, pelo Estado para os brancos, e aí os negros, tudo bem, libertos, mas aí a partir daí tinha que comprar. E comprar como se não tinha nem o recurso, nem salário, nem nada, né? Então eu queria que a senhora elaborasse um pouquinho essa questão de... Existe um certo receio da classe dominante em relação a estas questões? Notamos, sim, né? Mas eu acho que estamos mudando, né? Mas há esse receio, né? Há uma visão, um entendimento de propriedade e não uma visão exatamente econômica entre a maioria, eu diria, dos brasileiros. Eu tenho que proteger o meu. Mas para você proteger o seu, muitas vezes, você precisa ter uma visão econômica, ver, enxergar a sociedade. Não é bem nesse sentido, muitas vezes, que vai. Mas temos observado este agronegócio tão vitorioso e todos nós sabemos que os governos brasileiros de décadas atrás promoveram a chamada cota do boi, assim foi apelidada, uma reserva de vagas para filhos de fazendeiros, de latifundiários, nos institutos e escolas das universidades públicas que promoviam justamente os estudos sobre agronegócio, sobre a agricultura mecanizada e depois informatizada, etc. Né? Então, essas escolas das universidades
que se voltam para a produção agrícola, para desenvolvimento agrícola, tiveram cotas que foram reservadas para quem integrasse essas famílias. O Brasil garantiu isso. Então, hoje, quando eu vejo o sucesso do agronegócio, fico pensando se não são justamente o resultado das pessoas que se formaram por essas vias, que receberam um ensino assim primoroso, e assim o é, né? Nas universidades públicas, justamente voltada para uma área uma área da economia fundamental no Brasil. Como o Brasil produz comida, como produz alimentos, né? Como produz bem alimentos e tal. E foi com essa política democrática de ação afirmativa para eles. Então, temos discutido muito e é preciso conversar com o capital ou com o empresariado sobre essas questões, mostrar para eles que eles não vão ficar menos ricos, não vão ficar pobres, não vão ficar menos ricos com uma redistribuição de terras e bens, né? Aqui nesta república há possibilidade de diálogo. O Brasil é tão rico que há possibilidade deste diálogo, ninguém vai ficar mais pobre, mas vamos alcançar a miséria. Nós sabemos que no sistema socioeconômico capitalista há pobres e há ricos, não é? E há uma classe dos trabalhadores, mas, sem dúvida alguma, é muito melhor ser trabalhador em outras repúblicas do que no Brasil, né? Porque notamos aqui que a pessoa não tem casa, né? Não tem condições, né, boas de saúde, de vida, etc., um ensino público ruim. Então, né, não precisava ser tão ruim assim, quero dizer, né? Há possibilidade, sim, de, com diálogo, reconstruirmos tudo isto. Já há alguns anos atrás, assisti uma palestra desta empresária, Heloísa Trajano, onde ela relatava que um grupo de empresários, ela fazia parte, estava construindo casas no Nordeste, em algumas áreas aí, mas se deparavam com algumas funções, né, saneamento básico, típicas que eram do Estado, e os estados, os municípios tinham dificuldades e não atendiam. Então, até queriam colaborar e não conseguiam. Agora nós estamos vendo ela atuando de motu próprio, né, na sua empresa, oferecendo, então, as vagas para trainee negros, né, e negras lá, negros. Então, veja que nós temos com quem dialogar. Aliás, acho que temos muitos dispostos a conversar. Então, nós precisamos reconstruir essas relações. A lei de terra, se tivesse favorecido um pouquinho o pequeno proprietário, se não tivesse considerado os quilombolas como bandidos, porque eles já estavam locados em algumas áreas, que era o momento de serem devidamente reconhecidas e trazidas para a legalidade, isso não foi feito. A Lei de Terras, 1850, né, foi uma lei anti-negros, né? Que ficamos, então, sem os tais bens de raiz e etc., historicamente falando. Então, acho que há possibilidade, há caminhos muito construtivos e caminhos assim pacíficos, né? Via a legalidade, porque esta Constituição contempla isso. Lá o artigo 70, quando compromete o empresariado com a justiça social, quando já promove e dispõe sobre uma política de ação afirmativas para as empresas de pequeno porte poderem enfrentar aí, né, o mercado, o próprio empreendedorismo, que precisa de muita atenção de toda a sociedade, e, sobretudo, o diálogo com o mundo corporativo. Isto inafastável nesse momento. Esse é o momento, porque vamos ter que reconstruir, né? A pandemia realmente está um pandemônio, né, na vida de todos, inclusive na saúde, né? Pessoas morrendo, mas também na economia. Isso é uma realidade, vai ter que reconstruir tudo isso. Então, é o momento.
é o momento de um grande diálogo nacional para partirmos para uma outra realidade brasileira. Eu gostaria de agradecer muito a presença de ambos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E eu queria já pedir desculpas ao professor, mas já fica aqui o convite para outros debates, né, para este ano, para 2021. Temos muitos desafios e vamos falar de racismo, vamos falar do povo brasileiro, das políticas públicas, porque, afinal de contas, representa os negros, segundo o IBGE, representa a maioria da população brasileira. E desde já deixo aqui os nossos parabéns à Universidade de São Paulo, pela Faculdade de São Francisco, pelas iniciativas aí que com certeza vão se espraiar para outras universidades Brasil afora. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Nós é que agradecemos e ficamos à disposição. Uma alegria participar do teu programa, Jeremias, alegria redobrada de participar desse programa com a professora Eunice. Muito obrigado. Professora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Um abraço grande a todos, viu? E o professor Celso Campilongo é tudo isso que os senhores viram, né? Ali consegue aliar aí conhecimentos com uma simpatia, que ele é muito querido por todos os alunos e por todos os professores. E o professor, um prazer também participar. O Jeremias Gomes é a comunicação aí, pessoa que a gente já conhece e admira. Muito obrigada. E a você que acompanhou a gente até aqui, olha, continue mandando a sua sugestão, que a gente vai trazendo os principais temas aqui que vocês nos sugerem. Hoje falamos sobre racismo na justiça. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.